Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e após postar vídeo explicando como que funciona o cache do TrueNAS, quanta memória RAM que você precisa, como que você pode setar sistema, eu realmente veio a pergunta, será que realmente vale a pena você ainda utilizar o TrueNAS em 2025? E nesse vídeo nós vamos comentar um pouco mais sobre isso, explicar se realmente vale a pena ou não. Além do mais, nós vamos comparar esse sistema com outros sistemas, tais como Unraid, OpenMedieval e Synology NAS DSM. Então, após esse vídeo, você vai entender um pouco mais e quando você escolher o sistema operacional que você deseja, pelo menos você vai entender qual que são os seus lados positivos e negativos. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu já postei vários vídeos sobre TrueNAS, explicando como que você pode fazer o setup desse sistema, como você pode fazer a instalação, como você pode fazer a configuração, explicando sobre a quantidade de memória RAM que você necessita, a quantidade de cache que você necessita e assim por diante. Porém, eu nunca falei se realmente vale a pena você estar utilizando esse TrueNAS e para que esse sistema será interessante. Então, se vocês verem aqui na minha tela, a pergunta vai ser, o TrueNAS ainda vale a pena em 2025? E será que realmente ele é um dos melhores sistemas operacionais para DIY ou será que ele seria um dos piores? Para a gente entender um pouco mais sobre o TrueNAS, nós temos que entender qual que seriam as diferentes versões de TrueNAS. A primeira coisa seria o TrueNAS Core, que seria o mais antigo, na qual ele é gratuito e é baseado no FreeBSD. O problema desse sistema operacional, ele tem algumas restrições em questão de Docker, algumas restrições de aplicativos e assim por diante. Por isso mesmo que o TrueNAS Scale vem à tona utilizando o Linux como base. Nesse caso, ele está utilizando o Debian e a partir disso ele oferece opções de Docker, KVMs e muito mais aplicativos. Então desse jeito você tem a possibilidade de instalar qualquer aplicativo do Docker sem ter necessidade de restringir apenas aplicativos que foram desenvolvidos para o TrueNAS, no caso do FreeBSD. E agora nós vamos tentar entender o que ele oferece para mim e o que é interessante no momento de hoje, 2025. Então, a primeira coisa, o TrueNAS é baseado com o sistema de files, o gerenciador de arquivos, com o ZFS File System, na qual ele é muito interessante, muito bom, muito seguro e seria o maior diferencial do TrueNAS, porque esse sistema garante que você possa fazer snapshots, esse sistema garante que ele verifica se os dados não foram corrompidos e basicamente tudo está em um só sistema, na qual você consegue fazer RAID 5, que seria o RAID Z1. Além do mais, você tem a possibilidade de colocar cache nesse sistema, na qual ele vai acelerar a funcionalidade desse sistema. Outra coisa interessante é que o TrueNAS oferece Snapshot Replication. O que significa Snapshot? Significa que se por acaso você tirar diferentes snapshots de dia a dia e você perdeu um dado ou você teve algum problema, você pode simplesmente recuperar aquele snapshot e todos os seus dados estão lá do mesmo jeito que estavam antes. Com a vantagem do TrueNAS Scale, você tem a possibilidade de utilizar Docker, Kubernetes e você tem muito mais aplicativos. O TrueNAS Scale já oferece a máquina virtual, na qual você não precisa estar utilizando só esse sistema. Você pode instalar um Windows nessa máquina, você pode instalar um outro sistema de Linux, você pode instalar outras coisas diretamente nessa máquina virtual para simular uma máquina que, porque o TrueNAS estaria funcionando 24/7, essa máquina também poderia estar funcionando 24/7. Outra coisa, o TrueNAS Scale oferece alguns aplicativos já no seu store, não necessariamente que você precise instalar todos através do Docker, mas você já tem alguns aplicativos nativos para rodar com o TrueNAS. E principalmente o Scale, ele tem a possibilidade de utilizar esses dois sistemas, o Docker e o próprio aplicativo nativo. Outra coisa, ele tem suporte para Active Directory, na qual você pode fazer muitas mais configurações como ACL, criar gerenciamento de grupos e assim por diante. Qual que seria a diferença entre diferentes plataformas? Primeira coisa, nós vamos estar comparando o TrueNAS Scale porque ele tem mais opções e ele vai funcionar no Docker e todas as outras opções
vão funcionar do Docker. Por isso mesmo que eu não vou utilizar o TrueNAS Core. Além do mais, o TrueNAS Core não está sofrendo tanta atualização, então não vai ser interessante comentar muito sobre isso. Então, nessa planilha ou nessa tabela, eu comparei 4 diferentes sistemas operacionais. O primeiro seria o TrueNAS Scale, Unraid, OpenMediaVal e o Synology DSM. Eu poderia estar comparando outros sistemas? Sim, mas eu tenho o Synology NAS, por isso é mais fácil comparar, OpenMediaVal, que eu já postei vários vídeos, Unraid eu não postei muito vídeo, mas eu já testei, e o TrueNAS Scale. Então, se a gente pensar questão de custo, o TrueNAS é totalmente gratuito, open source, e você pode ver o código, você pode entender como que ele funciona. Mesma coisa para o OpenMediaVal. Porém, o Unraid e o Synology NAS não são gratuitos. O Unraid você tem que comprar licença, você pode instalar em qualquer sistema operacional que você quiser, mas tem que comprar licença. Já o Synology NAS, você não tem a licença desse sistema operacional, você tem que comprar o dispositivo da Synology NAS que vem com o sistema operacional. Outra coisa, todos esses sistemas operacionais têm a opção de colocar Docker e vão funcionar com muitos aplicativos, porque Docker permite que você tenha uma ampla variedade de aplicativos diretamente do GitHub. Outra coisa, na questão de simplicidade de configuração. O Synology NAS, super simples, plug and play, você não precisa fazer absolutamente nada. OpenMediaVal, exatamente a mesma coisa, super simples, plug and play, não tem muito o que você configurar. Unraid, mesma coisa. Porém, o TrueNAS que é bem mais complicado, você tem bem mais configurações, você tem que configurar os diretórios, você tem que saber que quando você for fazer uma máquina virtual, você tem que colocar um zpool, ou uma máquina, quando você criar uma máquina virtual, você tem que configurar a máquina virtual com volumes específicos, você tem que criar todos os diretórios, além do mais, permissões de usuários é um pouco mais complicado que qualquer outro desses sistemas. Já na parte de um sistema mais estável, praticamente todos eles são estáveis, a par do OpenMediaVal, porém, não tem tanto bug como o OpenMediaVal, mas está em constante desenvolvimento, constante atualizações e volta e meia o sistema quebra e daí você tem que reiniciar o sistema, ou às vezes você faz alguma configuração errada e ele fica dando erro ou não fica aplicando e normalmente você não sabe o que está acontecendo, simplesmente ele para de funcionar. Então, desse jeito, aqui tem a tabela, como eu comentei. Na minha opinião, todos esses sistemas operacionais são muito parecidos, com particularidades de cada um. A questão de configuração do TrueNAS não é muito complicado, você entende como funciona o sistema, mas se você está configurando pela primeira vez, sim, é um pouco mais complicado. Outra coisa que nós vamos entender é o que realmente é interessante para o TrueNAS e o que torna esse sistema tão atrativo para muitos entusiastas ou pessoas que estão montando esse sistema. Primeira coisa, o TrueNAS pode ser instalado praticamente em todo o sistema operacional, então você não precisa comprar um setup ou dispositivo específico para TrueNAS. Você simplesmente pode pegar um computador que tenha bastante memória RAM de preferência e rodar o TrueNAS com vários HDs e ele vai tornar esse sistema seguro e através do próprio ZFS você pode garantir que tem o RAID 5, que seus dados são seguros e se por acaso um dos HDs falhar, você pode recuperar e assim por diante. Outra coisa, porque o TrueNAS ele é código aberto, open source, você não vai ter nenhum preço, você não vai custar nada para se manter esse sistema. Se você não gostar, você pode desinstalar, instalar e você não precisa se arrepender de ter desinstalado. Além do mais, você tem a opção de snapshots, replicações que são muito confiáveis, que vão funcionar de modo correto. Se você criar aquele schedule para ele fazer uma vez por semana o snapshot, ele vai ter um snapshot por uma vez por semana e se você quiser recuperar esses dados, é super simples também. Além do mais, o ZFS tem a possibilidade de você criar pools muito grandes, terabytes de dados, petabytes de pool, diferente de outros sistemas que se por acaso se aumentar muito, o sistema acaba quebrando e não funciona no modo esperado. Além do mais, você pode fazer integração com Active Directory. Quando eu falo Active Directory, significa que você pode configurar o aplicativo do Azul diretamente nesse TrueNAS. Então, todos os usuários que teriam uma conta na Microsoft para acessar o próprio computador, ele conseguiria acessar diretamente o TrueNAS sem precisar fazer uma configuração necessária, sem precisar fazer uma segunda login, sem precisar fazer mais nada. Simplesmente você vai lá, faz o Active Directory e se por acaso você mudar a sua senha no Microsoft, você não precisa mudar a senha no seu TrueNAS porque ele vai sincronizar
Pode demorar alguns minutinhos, mas ele vai conseguir fazer isso. Tá, eu falei qual que seriam os lados positivos do TrueNAS, mas qual que seriam os lados negativos de ter esse TrueNAS? Primeira coisa, você tem que conhecer um pouco mais sobre esse sistema. Então, essa tua curva de aprendizado vai demorar um pouco mais tempo, você vai aprender mais, porém, vai demorar um tempo mais para você conseguir fazer uma configuração, para você fazer algumas coisas, comparado ao sinal de NAS, que simplesmente você sabe que você vai ter que entrar na questão de usuários, e você cria um usuário, você seta uma permissão e acabou. Já o TrueNAS você vai ter que criar submáscaras, subgrupos e assim por diante. Além do mais, a interface do TrueNAS é um pouquinho complicada, na qual você tem que fazer as suas configurações em uma página, depois em uma outra página, às vezes você tem que criar um pool antes que você faça uma máquina virtual e assim por diante. E nem todo mundo vai ter um software ou um hardware compatível para esse sistema, principalmente porque você precisa ter bastante memória RAM. Se você quiser utilizar um computador muito antigo com 4 GB de memória RAM, eu sugiro você não fazer isso, porque o sistema não vai funcionar de modo correto. Por isso mesmo que vem a última opção, não tente utilizar qualquer sistema, qualquer computador que você tiver que tenha menos de 8 GB de memória RAM. O indicado é 8 para cima. A ideal seria 16 a 32 GB, mas menos que 8 não é recomendado, porque o sistema não vai funcionar direito. Quando você copiar as informações, ele não vai ter aquela questão de cache, e por causa disso ele vai demorar mais tempo e sua experiência vai ser muito, muito ruim. Então, vamos tentar resumir o que nós tentamos falar. TrueNAS, para que é interessante o TrueNAS, em outras palavras? O ZFS, que é muito confiável, imbatível e tem a possibilidade de fazer pools muito, muito grandes sem quebrar, e você sabe que seus dados vão estar lá sem a chance de ser corrompido. Já outros sistemas operacionais você não tem toda a certeza sobre isso. Outra coisa, com o TrueNAS Scale, ele evoluiu bastante, que permite você utilizar o Docker, que permite você utilizar muitas outras coisas. Porém, se você é iniciante nesse sistema de NAS e você nunca usou nenhum sistema antes e quer aprender do zero, vai ser um pouco mais difícil, vai demorar um pouco mais tempo para você e você pode não conseguir fazer todas as configurações de modo correto. Por isso mesmo que você tem que ter em mente, se você quer instalar pela primeira vez, nunca usou o NAS, vai para o OpenMedieval, que é muito mais fácil, você simplesmente setup, você faz todas as opções um pouco mais intuitiva. Já o TrueNAS vai ter muito mais configurações, o que se torna muito mais difícil. Além do mais, melhor coisa, é totalmente gratuito, diferente do Unraid, você tem que pagar uma licença para um computador específico. O TrueNAS você não precisa, simplesmente você vai lá no site do TrueNAS, faz o download, utiliza o sistema. Então, desse jeito, nós chegamos ao fim desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!